Razão e Sensibilidade, autora Jane Austen, capítulo 44. Elinor, dando um passo para trás devido à surpresa, com uma expressão de horror ao vê-lo, obedeceu o primeiro impulso de seu coração e virou-se imediatamente para sair da sala. E sua mão já estava quase na maçaneta, quando tal ato foi suspenso, quando ele avançou rapidamente e disse, em um tom mais de ordem do que de súplica: Senhorita Dashwood, por meia hora, por 10 minutos, peço que fique. Não, senhor, respondeu ela com firmeza. Não ficarei. Seu assunto não pode ser comigo. Os criados, suponho, esqueceram-se de dizer que o Sr. Palmer não está em casa. Ainda que houvessem me dito, exclamou ele com veemência, que o Sr. Palmer e todos os seus parentes estavam no inferno, eu não teria dado meia volta. Meu assunto é com você, e só com você. Comigo? Disse ela atônita. Bem, senhor, seja rápido e, se puder, menos agressivo. Sente-se e serei as duas coisas. Ela hesitou. Não sabia o que fazer. A possibilidade de o coronel Brandon chegar e encontrá-la ali passou por sua mente. Mas havia prometido que o ouviria. E sua curiosidade estava tão envolvida quanto sua honra. Após se recobrar por um minuto, concluindo que a prudência exigia celeridade e que sua accência seria o melhor jeito de consegui-lo, caminhou em silêncio até a mesa e sentou-se. Ele pegou a cadeira à sua frente e, por 30 segundos, nenhuma palavra foi dita por nenhum dos dois. Peço que seja rápida, senhor, disse Elinor impacientemente. Não tenho tempo a perder. Ele estava sentado em uma postura de profunda meditação e parecia não ouvi-la. Sua irmã, disse ele de forma abrupta. Um momento depois. Está fora de perigo. Ouvi do criado. Deus seja louvado. Mas é verdade? É mesmo verdade? Elinor não quis falar. Ele repetiu a pergunta com ainda mais ansiedade. Pelo amor de Deus, conte-me. Ela está fora de perigo ou não? Esperamos que esteja. Ele se levantou e andou até o outro lado da sala. Se eu tivesse ficado sabendo há meia hora, mas já que estou aqui, disse ele, falando com uma vivacidade forçada, enquanto voltava para sua cadeira. Que diferença faz? Uma vez na vida, senhorita Dashwood. Será a última, talvez. Nos alegremos juntos. Estou em um ótimo humor para festejar. Diga-me honestamente, com um rubor ainda mais profundo espalhando-se pelas faces. Você me considera mais um cafajeste ou um tolo? Elinor encarou com ainda mais assombro do que antes. Começou a pensar que ele deveria ter bebido. A estranheza de tal visita e também de tais modos não parecia compreensível de outra forma. E com esta impressão, ela levantou-se imediatamente dizendo: Sr. Willoughby, aconselho a voltar para a Combe imediatamente. Não tenho tempo para ficar com o senhor. Qualquer que seu assunto comigo possa ser, será melhor lembrado e explicado amanhã. Compreendo, respondeu ele com um sorriso expressivo e uma voz perfeitamente calma. Sim, estou bastante bêbado. Uma caneca de cerveja com rosbife em Marlborough foi o suficiente para deixar-me assim. Em Marlborough? Exclamou Elinor, cada vez entendendo menos o que ele queria dizer. Sim, saí de Londres esta manhã, às 8 horas, e os únicos 10 minutos que passei fora de minha carruagem desde então foram para almoçar em Marlborough. A firmeza de seus modos e a inteligência de seu olhar, enquanto falava, convenceram Elinor de que, ainda que outra loucura imperdoável o houvesse levado até Cleveland, ele não tinha ido por estar intoxicado. Ela disse após recompor-se. Sr. Willoughby, deve perceber, e eu certamente percebo, que depois de tudo que passou, o senhor vir até aqui deste modo e forçar sua companhia sobre mim exige uma desculpa bastante extraordinária. O que quer com isso?
Quero, disse ele com extremo vigor, se puder, fazer com que me odeie um grau a menos do que odeio agora. Quero oferecer algum tipo de explicação, algum tipo de desculpa pelo que se passou. Abrir meu coração inteiramente para você e convencendo de que, apesar de ter sido sempre um estúpido, mas nem sempre um patife, obter algo parecido com perdão por parte de Mariana e de sua irmã. Este é o verdadeiro motivo de sua vinda? Juro que sim. Foi o que respondeu com um ardor que a fez lembrar do antigo Ilobai e, contra sua vontade, a fez pensar que estava sendo sincero. Se isto é tudo, já pode ficar satisfeito, pois Mariane o perdoa. Já o perdoou há tempos. Perdoou? Exclamou ele no mesmo tom ávido. Então me perdoou antes do que devia. Mas me perdoará novamente, e com motivos mais razoáveis. Agora me ouvirá? Elinor assentiu com a cabeça. Não sei, disse ele, após uma pausa de expectativa por parte dela e reflexão por parte dele. Como você pode ter explicado meu comportamento para sua irmã? Ou que motivo diabólico pode ter imputado? Talvez não melhor sua opinião sobre mim, mas vale a pena tentar. E contarei tudo. Logo que me tornei íntimo de sua família, não tinha outra intenção, outro objetivo para a amizade que não fosse passar meu tempo de forma agradável, enquanto fosse obrigado a permanecer em Devon, de forma mais agradável do que jamais havia passado. Não pude deixar de ficar impressionado com a personalidade adorável e os modos interessantes de sua irmã, e o comportamento dela para comigo. Quase que desde o início, era de tal tipo... É surpreendente. Quando reflito sobre o que era, sobre o que ela era, que meu coração tenha sido tão insensível. Mas no começo, devo confessar, somente minha vaidade foi alimentada. Descuidado com a felicidade dela, pensando somente em minha própria diversão, dando vazão a sentimentos aos quais sempre havia tido o hábito de ceder, tentei agradá-la através de todos os meios em meu poder, sem qualquer intenção de retribuir seu afeto. A senhorita Dashwood, àquela altura, voltando seus olhos para ele, com o mais furioso desprezo, interrompeu-o, dizendo: Dificilmente vale a pena, Sr. Labai, que o senhor continue falando, ou que eu continue escutando. Tal início não pode ser seguido por mais nada. Não me magoe mais, fazendo com que o ouça falar mais sobre o assunto. Insisto que ouça tudo o que tenho a dizer, respondeu ele. Minha fortuna nunca foi grande, e eu sempre tive gostos caros. Sempre tive o hábito de me associar com pessoas de melhor renda. Todos os anos, desde que atingi a maioridade, ou até mesmo antes, acredito, minhas dívidas aumentavam, e a morte de minha velha prima, a Sra. Smith, me libertaria. Ainda assim, visto que tal evento tinha data incerta e possivelmente distante, já havia há algum tempo me decidido por restabelecer minhas circunstâncias, casando-me com uma mulher de posses. Me unir a sua irmã, portanto, não poderia ser cogitado. E com maldade, egoísmo, crueldade, pelos quais nenhum olhar indignado ou de desprezo, nem mesmo o seu, senhorita Dashwood, pode me repreender o suficiente. Agir daquela maneira, tentando conquistar seu afeto, sem pensar em retribuí-lo. Mas uma coisa pode ser dita em meu favor. Até mesmo naquele horrível estado de vaidade, não sabia a extensão do mal que causei, porque naquela época não sabia o que era amar. Mas já cheguei a saber? Pode-se duvidar, pois se já houvesse amado, poderia ter sacrificado meus sentimentos à avareza, à vaidade? Ou, mais ainda, poderia ter sacrificado os dela? Mas foi o que fiz. Para evitar um estado de comparativa pobreza, que o afeto e a companhia dela teriam privado de todos os seus horrores, eu perdi, elevando-me a um estado de afluência, tudo o que poderia tê-lo tornado uma bênção. Então, chegou a acreditar, perguntou Elinor, um pouco apaziguada, que a amava?
Resisti àqueles atrativos, opor-me a tal ternura. Há algum homem neste mundo que conseguiria tê-lo feito? Sim, descobri estar sinceramente afeiçoado a ela, gradativa e inconscientemente. E as horas mais felizes de minha vida foram as que passei com ela, quando senti que minhas intenções eram estritamente honradas e meus sentimentos inocentes. Até mesmo então, contudo, quando resolvi definitivamente a pedi-la em casamento, me permiti adiar o momento de fazê-lo, dia após dia, devido a não estar disposto a ficar noivo enquanto minhas circunstâncias estivessem tão embaraçadas. Não utilizarei argumentos neste ponto. Tampouco tentarei impedi-la de discorrer sobre o absurdo. E o que for pior do que um absurdo, de ter hesitado em colocar minha confiança onde minha honra já estava. Os eventos provaram que fui um tolo ardiloso, criando com grande circunspecção uma possível oportunidade de tornar a mim mesmo digno de desprezo e infeliz para todo o sempre. Finalmente, contudo, tomei minha decisão e havia decidido, assim que conseguisse conversar com ela sozinho, justificar a atenção com a qual a havia invariavelmente tratado e assegurá-la abertamente do afeto que já tinha feito tanto esforço para exibir. Mas nesse ínterim, durante as poucas horas que se passaram, antes de eu ter a oportunidade de falar com ela em particular, uma circunstância ocorreu. Uma circunstância desafortunada que arruinou toda a minha resolução e com ela todo o meu conforto. Uma descoberta foi feita, neste ponto. Ele hesitou e desviou o olhar para baixo. A Sra. Smith tinha, de algum modo, sido informada, imagino que por um parente distante interessado em privar-me de sua consideração, de uma ligação, uma relação, mas não preciso me explicar mais, acrescentou ele, olhando para ela ruborizado e com uma expressão inquisitiva. Sua amizade íntima, você provavelmente já ouviu toda a história há muito tempo. Ouvi, respondeu Elinor também, ruborizando e endurecendo seu coração novamente, contra qualquer compaixão por ele. Ouvi tudo. E como poderia explicar qualquer parte de sua culpa nesta história horrível, confesso que está além de minha compreensão. Lembre-se, exclamou Willoughby, de quem contou-lhe sobre isso. É uma pessoa imparcial? Reconheço que a situação e o caráter dela deveriam ter sido respeitados por mim. Não pretendo me justificar, mas ao mesmo tempo não posso deixar que você suponha que não tenho nada a declarar, que por ela ter sido maltratada, ela não teve uma parcela de culpa, e porque eu fui um libertino, ela deve ter sido uma santa. Se o ardor da paixão dela, a fraqueza de sua mente, não pretendo, contudo, defender-me. O afeto dela por mim merecia melhor tratamento, e frequentemente me lembro, recriminando-me, da ternura que por um curto período de tempo teve o poder de ensejar retribuição. Desejo do fundo do coração que isso nunca houvesse acontecido, mas prejudiquei a mim mesmo mais do que a ela. E prejudiquei também uma pessoa cujo afeto por mim, posso dizê-lo, era tão caloroso quanto o dela, e cuja mente é, infinitamente superior. Sua indiferença, entretanto, em relação àquela infeliz garota, devo dizer, por mais desagradável que seja a discussão de tal assunto, não é desculpa para sua cruel negligência. Não pense que se eximiu da temerária crueldade por sua parte, com qualquer fraqueza, qualquer falta de bom senso de nascença por parte dela. Devia estar ciente de que, enquanto se divertia em Devon, atrás de novos esquemas, sempre feliz, sempre alegre, ela havia sido deixada na mais extrema das indigências. Mas juro por Deus que não sabia, respondeu acalorado. Não me lembrava que havia dado meu endereço a ela, e ela poderia ter descoberto usando um pouco de senso comum. Bem, senhor, e o que disse a Sra. Smith? Acusou-me do delito imediatamente, e pode imaginar meu atordoamento. A pureza de sua vida,
A formalidade de suas ideias, sua ignorância do mundo, tudo estava contra mim. Não pude negar a história em si, e todas as minhas tentativas de amenizá-la foram em vão. Ela estava previamente disposta, acredito, a duvidar da moralidade de minha conduta no geral, e estava demais descontente com a pouca atenção, o pouco tempo que dedicara a ela durante aquela visita. Em resumo, terminou em uma ruptura completa. Por pouco, eu poderia ter me safado. Do alto de sua moralidade, boa mulher que é, ofereceu-se para perdoar o que havia ocorrido, se eu me casasse com Elisa. Isto não poderia ser, então fui formalmente expulso de sua consideração e de sua casa. A noite seguinte a este evento, eu deveria partir na manhã seguinte, passei deliberando sobre como minha conduta futura deveria ser. O esforço foi grande, mas terminou cedo demais. Meu afeto por Mariane, minha absoluta convicção de sua afeição por mim, tudo isso foi insuficiente para sobrepujar o medo da pobreza, ou suplantar aquela falsa ideia da necessidade de riqueza que eu tinha inclinação para sentir, e que circular entre pessoas de posse havia aumentado. Tinha motivos para acreditar que conquistaria minha atual esposa, se quisesse pedi-la em casamento, e me convenci a pensar que não havia mais nada prudente que pudesse fazer. Uma cena forte, contudo, me aguardava, antes que pudesse sair do condado de Devon. Tinha combinado de jantar com sua família naquele mesmo dia. Alguma desculpa, portanto, seria necessária para que eu pudesse cancelar o compromisso. Tinha combinado de jantar com sua família naquele mesmo dia. Alguma desculpa, portanto, seria necessária para que eu pudesse cancelar o compromisso. Se eu deveria escrever tal desculpa ou dizê-la em pessoa, foi objeto de um longo debate. Ver Mariane, eu imaginava, seria horrível, e duvidei até mesmo se conseguiria vê-la novamente e manter minha resolução. Naquele sentido, contudo, subestimei minha própria magnanimidade, como ficou demonstrado, pois fui. A vi ficar arrasada e arrasada a deixei. A deixei esperando para nunca mais vê-la. Por que foi até lá, Sr. Willoughby? Perguntou Elinor em tom de censura. Um bilhete teria cumprido todos os propósitos. Por que foi necessário visitar-nos? Foi necessário para meu próprio orgulho. Não aguentaria sair do interior de modo que levasse vocês ou o resto da vizinhança a suspeitar de qualquer parte do que havia acontecido entre mim e a senhorita Smith. Resolvi, então, fazer uma visita ao chalé, para Honiton. A visão de sua querida irmã, contudo, foi horrível, e para piorar a situação, encontrei-a sozinha. Vocês todas haviam ido, não sei para onde. Eu havia me despedido dela logo na noite anterior, tão completa e firmemente decidida a fazer a coisa certa. Algumas horas a teriam prendido a mim para sempre, e lembro-me de como estava feliz e contente enquanto andava do chalé até Allerham, satisfeito comigo mesmo, deleitado com todo o mundo. Mas naquela ocasião, em nossa última conversa como amigos, abordei-a com tamanha culpa que quase me tirou o poder de fingir. Sua tristeza, decepção, suas profundas lamentações, quando contei a ela que seria obrigado a sair de Devon imediatamente. Nunca esquecerei. Combinadas também, com tanta confiança, tanta fé em mim, ó Deus, que cafajeste frio eu fui. Ficaram ambos em silêncio, por alguns momentos. Elinor falou primeiro. Falou a ela que voltaria logo? Não sei o que disse a ela, respondeu ele impacientemente. Menos do que devia ao passado, sem dúvidas, e provavelmente mais do que era justificado pelo futuro. Não consigo pensar nisso. Não adianta. E então chegou sua querida mãe para me torturar ainda mais com toda a sua gentileza e confiança.
Graças a Deus que me torturou mesmo. Eu estava arrasado. Senhorita Dashwood não faz ideia do conforto que me dá refletir sobre minha própria infelicidade. Me recrimino tanto pela loucura estúpida e vil de meu próprio coração, que todos os meus sofrimentos passados, devidos a ela, são só exultação e triunfo para mim agora. Bom, parti. Deixei para trás tudo o que amava e fui de encontro a quem, na melhor das hipóteses, eu me sentia só indiferente. Minha viagem até a capital, viajando com meus próprios cavalos e, portanto, com tanto tédio, sem ninguém com quem conversar, e meus pensamentos tão alegres, quando pensava no que vinha à frente, tudo era tão convidativo. E quando refletia sobre Burton, as memórias eram tão tranquilizantes. Oh, foi uma viagem maravilhosa. Ele parou. Bem, senhor, disse Elinor, que apesar de sentir pena dele, começou a ficar impaciente para que se fosse. E isso é tudo? Ah, não. Esqueceu-se do que aconteceu na capital? A infame carta, ela mostrou a você? Sim, vi todos os bilhetes enviados. Quando o primeiro delas chegou até mim, que aconteceu imediatamente, pois passei todo aquele tempo na capital, o que senti foi, como comumente se diz, impossível de expressar. De forma mais simples, talvez simples demais para excitar qualquer emoção, meus sentimentos foram muito, muito dolorosos. Toda linha, toda palavra era, para usar a metáfora batida que a querida escritora das mesmas, se estivesse aqui, proibiria, uma faca no coração. Ficar sabendo que Mariana estava na cidade era no mesmo linguajar como ser atingido por um raio. Raios e facas. Que bronca ela me daria. Seu gosto, suas opiniões, acredito que os conheço melhor do que os meus próprios e tenho certeza de que me são mais caros. O coração de Elinor, que havia passado por diversas mudanças durante aquela extraordinária conversa, agora amolecia novamente. Ainda assim, sentiu que o dever de cercear tais ideias de seu companheiro era a última. Isto não está certo, Sr. Willoughby. Lembre-se de que é casado. Conte-me só o que sua consciência lhe disser que é necessário que eu ouça. O bilhete de Mariane, assegurando-me de que eu ainda lhe era tão caro quanto antigamente, apesar das muitas semanas que passávamos separados, de que ela era tão constantemente em seus sentimentos e tão cheia de confiança na constância dos meus, despertou todo o meu remorso. Digo que despertou porque o tempo e Londres, os negócios e a devassidão, o haviam apaziguado até certo ponto, e eu estava me tornando um vilão consumado, acreditando estar indiferente a ela e decidindo acreditar que ela também havia se tornado indiferente a mim, me convencendo que nossa ligação passada tinha sido um negócio medíocre e insignificante, dando de ombros como prova de que assim o era, e silenciando toda a admoestação, superando todo escrúpulo, dizendo para mim mesmo de vez em quando: ficarei muito contente em ouvir que ela está bem casada. Porém, aquele bilhete me fez tomar nova consciência de mim mesmo. Senti que ela me era mais querida do que qualquer outra mulher no mundo e que eu a estava tratando horrivelmente mal. Mas naquela época tudo havia acabado de ser combinado entre mim e a senhorita Grey. Recuar seria impossível. Tudo o que eu tinha que fazer era evitar vocês duas. Não enviei resposta a Mariane, pretendendo com isso preservar-me de sua atenção. E por um tempo estava até mesmo determinado a não fazer uma visita a Berkeley Street. Mas finalmente, julgando ser melhor fingir que era um conhecido diferente e comum, observei vocês todas saírem de casa numa manhã e deixei meu cartão. Observou-nos saindo de casa. Isso mesmo. Ficaria surpresa em ouvir quantas vezes as observei, quantas vezes estive prestes a alcançá-las. Entrei em muitas lojas para evitar que me vissem, enquanto passavam de carruagem. Hospedada em Bond Street como estava,
Quase nenhum dia se passou sem que eu visse uma de vocês de relance, e nada além da mais constante vigilância por minha parte. Um desejo invariavelmente predominante de ficar fora de suas vistas poderia ter nos separado por tanto tempo. Evitei os Middleton o máximo possível, assim como qualquer outra pessoa que provavelmente fosse um conhecido em comum. Sem saber que estava na cidade, contudo, trombei com Sir John. Acredito no primeiro dia que passaram lá. E no dia seguinte ao que deixei meu cartão na casa da Sra. James. Ele me convidou para uma festa, um baile em sua casa, naquela noite. Ainda que ele não houvesse me contado, como encorajamento, que você e sua irmã estariam lá, eu teria considerado provável demais e não teria confiado que poderia estar em companhia dele. A manhã seguinte trouxe outro curto bilhete de Marianne, ainda afetuosa, franca, sem artifícios, confiante. Tudo o que podia fazer, a minha conduta ainda mais odiosa. Mas pensei nela, creio eu, em todos os minutos. Se conseguir sentir pena de mim, senhorita Dashwood, sinta pena da situação em que eu estava naquele momento. Com sua irmã ocupando minha mente e meu coração, fui forçada a fazer o papel de infeliz amante de outra mulher. Aquelas 3 ou 4 semanas foram as piores de todas. Bem, finalmente não preciso contar-lhe. Fui forçado a vê-las. E que papelão fiz. Que noite de agonia foi aquela. Marianne, bela como um anjo de um lado, chamando-me de Willoughby naquele tom. Ó céus, estendendo a mão para mim. Pedindo-me uma explicação, com aqueles olhos encantadores fixados com tamanha solicitude em meu rosto. E Sofia, ciumenta como o demônio, do outro lado, parecendo tudo o que era. Bom, não importa. Acabou. Que noite! Fugi de todos vocês assim que pude, mas não antes de ter visto o doce rosto de Marianne branco como a morte. Aquela foi a última vez que a vi. Sua aparência da última vez que botei os olhos nela. Foi uma visão apavorante. Porém, quando pensei hoje que ela estava realmente morrendo, foi um tipo de conforto para mim imaginar que eu sabia exatamente como ela pareceria para os que a vissem pela última vez neste mundo. Ela estava na minha frente, constantemente em minha visão, enquanto viajava com aquela mesma aparência e cor. Uma curta pausa de ponderação mútua se seguiu. Willoughby, se recompondo primeiro, encerrou-a com o que segue. Bem, irei apressar-me e partirei. Sua irmã está certamente melhor, certamente fora de perigo? Fomos asseguradas disso. Sua pobre mãe, também, devotada a Marianne. Mas a carta, Sr. Willoughby, sua própria carta, tem algo a dizer sobre isso? Sim, aquela em particular. Sua irmã me escreveu novamente, sabe, na manhã seguinte. Você viu o que ela disse. Estava tomando café com os Ellison, e a carta dela, com algumas outras, me foi trazida até lá, das minhas acomodações. Calhou de chamar a atenção de Sofia antes da minha, e seu tamanho, a elegância do papel, a letra, tudo a deixou imediatamente suspeita. Uma vaga história havia chegado a seus ouvidos sobre minha ligação com alguma dama no condado de Devon, e o que havia acontecido diante de seus olhos, na noite anterior, demonstrou quem a jovem era, e a fez ficar mais enciumada do que nunca. Então, fingindo um ar brincalhão, que é lindo numa mulher que a gente ame, ela abriu a carta prontamente e leu seu conteúdo. Foi bem recompensada por sua impudência. Leu o que a fez ficar arrasada. Sua infelicidade eu poderia ter aguentado, mas seu ardor, sua malícia, precisa ser apaziguada a qualquer custo. E, em resumo, o que acha do estilo de escrita de minha esposa? Delicado, terno, verdadeiramente feminino, não é? Sua esposa? A carta estava escrita com a sua própria letra. Sim, mas só levo o crédito por ter copiado, servilmente, aquelas frases que tive vergonha de assinar. A original foi inteiramente dela.
seus próprios felizes pensamentos e gentil dicção. Mas o que eu poderia fazer? Estávamos noivos, tudo sendo preparado, a data quase marcada, mas estou falando como um tolo. Preparação, data. Honestamente, o dinheiro dela era necessário para mim. E em uma situação como a minha, tudo deveria ser feito para impedir um término. E afinal de contas, que diferença fazia para meu caráter, na opinião de Mariane e seus amigos, o linguajar em que minha resposta estivesse? Teria um único objetivo. Minha intenção era declarar-me um cafajeste, e se o fizesse com uma reverência ou um golpe, seria de pouca importância. A opinião dele sobre mim está arruinada para sempre, disse eu, para mim mesmo. Estou excluído para sempre de sua companhia. Eles já me consideram um camarada sem princípios. Esta carta só os fará me considerar um canalha. Este foi meu raciocínio, enquanto, em um tipo de indiferença desesperada, copiei as palavras de minha esposa e dei a Deus as últimas relíquias de Mariane. Seus 3 bilhetes, infelizmente, estavam todos em minha carteira. Se não, teria negado sua existência e os guardado para sempre. Mas fui obrigado a abrir mão deles, e nem pude beijá-los. E a mecha de cabelo, esta também, eu sempre carregava comigo na mesma carteira, que foi vasculhada pela minha senhora com a mais atraente virulência. A querida mecha, todas as lembranças foram arrancadas de mim. Está agindo muito mal, Sr. Willoughby, de forma muito repreensível, disse Elinor, enquanto sua voz contra sua vontade traía sua compaixão. Não deveria falar dessa forma, nem da Sra. Willoughby, nem de minha irmã. Você tinha feito sua escolha. Não foi forçado a nada. Sua esposa tem direito sobre sua polidez e seu respeito, pelo menos. Ela deve ser afeiçoada a você, ou não teria se casado com o senhor. Tratá-la com grosseria, falar dela em um tom de desfeita, não é nenhuma reparação a Mariane, tampouco posso supor que seja um alívio para a sua própria consciência. Não fale comigo sobre minha esposa, disse ele com um pesado suspiro. Ela não merece sua compaixão. Sabia que não sentia nada por ela quando nos casamos. Bem, casar foi o que fizemos e viemos para Combe Magna para vivermos felizes e depois voltarmos à capital para vivermos alegres. E agora sente pena de mim, senhorita Dashwood? Ou disse tudo isso por nada? Sou, ainda que somente um pouco, menos culpado em sua opinião do que era antes? Minhas intenções não foram sempre erradas. Minha explicação removeu alguma parte de minha culpa? Sim, certamente removeu alguma coisa. Um pouco. Provou-se no todo menos culpado do que acreditava antes. Provou que seu coração é menos maldoso, muito menos maldoso. Mas mal sei, com a tristeza que causou, mal sei o que poderia ter tornado as coisas piores. Pode repetir para sua irmã, quando ela se recuperar, o que contei a você? Permita-me melhorar os olhos dela, também, assim como aos seus. Me disse que ela já me perdoou. Deixe-me imaginar que o melhor conhecimento de meu coração e de meus atuais sentimentos farão com que ela me estenda o perdão mais espontâneo, mais natural, mais gentil e menos formidável. Conte a ela sobre minha infelicidade e penitência. Diga a ela que meu coração nunca foi inconstante com ela. E se puder, que ela me é mais cara neste momento do que jamais foi. Contarei a ela tudo o que for necessário para o que pode ser chamado comparativamente de sua justificação. Mas não me explicou o motivo específico de sua visita agora, ou como ficou sabendo da doença dela. Ontem à noite, no saguão do teatro, em Drury Lane, encontrei Sir John Middleton. E quando ele viu quem era, pela primeira vez nesses 2 meses, falou comigo que ele havia cortado relações comigo desde meu casamento. Eu havia percebido, sem surpresa ou ressentimento. Agora, contudo, sua alma bondosa, honesta e estúpida, cheia de indignação contra mim e de preocupação com a sua irmã, não pôde resistir à tentação de me contar o que achava que deveria,
apesar de provavelmente não pensar que iria me aborrecer horrivelmente. De forma tão brusca quanto conseguiu, contou-me que Marianne Dashwood estava morrendo de uma febre infecciosa em Cleveland. Uma carta recebida aquela manhã da Sra. Jennings declarava que seu perigo era dos mais iminentes, que os Palmer haviam se retirado com medo, etc. Fiquei chocado demais para poder fingir que não me importei, nem mesmo para o alheio Sir John. Seu coração se apaziguou ao ver o meu sofrer, e uma parte tão considerável de sua aversão desapareceu, que quando nos despedimos, ele quase apertou minha mão, enquanto me lembrava de uma promessa sobre um filhotinho de sabujo. O que sentir ao saber que sua irmã estava morrendo, e morrendo ainda por cima acreditando que eu era o homem mais maldoso da face da terra, desprezando-me, odiando-me em seus últimos momentos. Pois como eu poderia saber que horríveis intenções não me haviam sido impuntadas? Uma pessoa eu tinha certeza de que me descreveria como sendo capaz de tudo. O que senti foi horrível. Logo tomei minha decisão. E às 8 da manhã de hoje, estava em minha carruagem. Agora sabe de tudo. Elinor não respondeu. Seus pensamentos estavam silenciosamente fixos nos males irreparáveis que se tornaram independentes cedo demais, e seus consequentes hábitos de ociosidade, libertinagem e luxo tiveram sobre a mente o caráter e a felicidade de um homem que, junto com todas as vantagens de personalidade e talentos, tinha também uma disposição naturalmente aberta e honesta, e um temperamento sensível e afetuoso. O mundo o havia tornado extravagante e vaidoso. Extravagância e vaidade o haviam tornado frio e egoísta. A vaidade, enquanto buscava seu próprio triunfo vil às custas dos outros, o havia envolvido em uma ligação verdadeira que a extravagância, ou pelo menos seu fruto, a necessidade, havia exigido que sacrificasse. Cada propensão falha, ao levá-lo pelo caminho do mal, o havia levado também à punição. A ligação que ele havia terminado exteriormente, indo contra sua honra, seus sentimentos, contra todos os seus melhores interesses, agora dominava todos os seus pensamentos, quando já não era mais permitida. E a união, pela qual ele havia sem escrúpulos magoado sua irmã, provavelmente seria uma fonte de infelicidade para ele mesmo, de um tipo muito mais incurável. Ela foi despertada de tal reflexão, depois de alguns minutos, por Willoughby, que, acordando de um devaneio igualmente doloroso, levantou-se em preparação para partir e disse: "Não faz sentido ficar aqui. Devo ir." "Vai voltar para a cidade?" "Não, para Combe Magna. Tenho negócios a tratar lá. De lá, irei para a capital, dentro de 1 ou 2 dias. Adeus." Ele estendeu a mão. Ela não pôde recusar a dar a dela. Ele a apertou afetuosamente. "Então tem mesmo uma opinião melhor de mim do que antes?" perguntou ele, soltando-a e encostando-se na prateleira sobre a lareira, como se esquecesse que estava de partida. Elinor garantiu a ele que sim, que perdoava, sentia pena, desejava-lhe bem. Estava até mesmo interessada em sua felicidade e acrescentou alguns conselhos gentis sobre o comportamento que tinha mais probabilidade de promovê-la. Sua resposta não foi muito encorajadora. "Quanto a isso," disse ele, "devo trilhar meu caminho no mundo como puder. Felicidade doméstica está fora de questão. Se contudo me for permitido pensar que você e os seus sentem um interesse em meu destino e em minhas ações, poderia ser o meio... Poderá me deixar alerta. Pelo menos poderá ser algo pelo qual viver. Marianne está certamente perdida para mim, para sempre. Ainda que eu estivesse, por sorte, livre novamente." Elinor o interrompeu com uma reprimenda. "Bem," respondeu ele, "adeus novamente. Agora irei embora e viverei com medo de um evento." "A que se refere?"
O casamento de sua irmã está completamente errado. Ela nunca estará mais fora do seu alcance do que está agora. Mas ela pertencerá a outra pessoa. E se essa pessoa for justamente aquele que, dentre todos os outros, eu menos poderia aguentar, mas não ficarei, para desfazer toda a sua compassiva boa vontade para comigo, mostrando que não conseguiria perdoar aquilo com o que eu mesmo mais causei o mal. Adeus, que Deus te abençoe. E com estas palavras, ele quase saiu correndo da sala. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. E clique no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum capítulo. Até a próxima!